Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula de filosofia e o tema da aula de filosofia de hoje é Immanuel Kant. Nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804, portanto, Kant viveu por 80 anos. E nós vamos falar sobre Kant e o criticismo, tá certo? Kant foi um dos, sem dúvida nenhuma, principais filósofos que nós temos aí na grade do estudo de filosofia. Kant não só é o principal filósofo, como também entender o pensamento kantiano é de uma complexidade muito grande. Então, são duas coisas. Primeiro, Kant é um dos principais filósofos que nós estudamos, e segundo, Kant tem uma dificuldade maior na hora da gente entender a sua filosofia, ou seja, o seu pensamento. Bom, Kant vai viver no período do Iluminismo, ele viveu durante o período do Iluminismo. Kant é um homem simples, né? Teve uma vida muito simples, mas Kant era um homem, eu coloquei até aqui do lado, Kant era um homem muito regrado, né? Kant era um homem que era muito, vou usar talvez a palavra que encaixe-se melhor com Kant. Kant é um homem muito metódico, né? Ele sempre era muito metódico. Então, por exemplo, quando ele saía na rua para fazer alguma coisa, as pessoas já sabiam que era uma determinada hora, porque naquela hora ele sempre saía. Então, ele era um homem regrado nesse sentido de ter uma vida muito, vamos dizer, muito metódica, muito redondinha, muito encaixada. Então era um homem de hábitos muito metódicos, tá certo? E, obviamente, vai viver aí nesse período do chamado Iluminismo. Tudo bem? Bom, quais são as indagações filosóficas que Kant vai fazer? Quais são as suas principais indagações filosóficas? São três indagações filosóficas. Que podemos saber, que podemos fazer, que podemos esperar. Então, Kant tem três indagações: saber, fazer e esperar. Bom, o que podemos saber? Quais os fundamentos do saber e as fontes do conhecimento humano, tá certo? Vamos tentar entender uma coisa, né? Nós estamos nesse momento vivendo sob duas linhas filosóficas muito destacadas: os racionalistas, aqueles que vão usar a mente, usar o pensamento, e os empiristas, aqueles que vão trabalhar com a sensibilidade. Então o Kant, ele vai vir justamente nessa linha, nesse momento, né? O que podemos saber vindo da linha dos racionalistas e dos chamados empiristas? A verdade é que Kant vai criar uma nova linha filosófica. Vindo dessas duas linhas, Kant vai criar uma nova linha filosófica. Ele vai criar como se fosse uma terceira via dentro desse sentido. Aí o que podemos fazer? A extensão do uso a extensão do uso possível, né, que a gente tem e útil de todo saber, como a ética, a política, as artes, ou seja, como a gente vai fazer para usar tudo isso aí em conjunto, né? Como é que a gente consegue utilizar isso tudo no conjunto da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Então Kant vai levar a essa percepção do que podemos fazer, ou seja, como a gente faz uso de tudo isso dentro desse conjunto. E que podemos esperar, quer dizer, uma vida após a morte, tá certo? Fundamentada pela religião, uma fundamentação pela religião. Como é que a gente pensa a vida depois que ela acaba? Como a gente pensa a vida dentro de uma ótica religiosa? Então essas são as três grandes indagações de Kant, são os três grandes, né, questionamentos que a gente vai tentar colocar aqui dentro da nossa aula, tá? Bom, primeiro, a chamada teoria do conhecimento, que supera a disputa entre racionalistas e empiristas. Como eu disse para vocês, ele vai estar criando uma nova linha, tá? Uma nova linha. Então é superar a disputa que há entre os racionalistas, que usam a mente, e os empiristas, né? Tá certo? Então vai haver aí uma disputa entre esses dois. Tá. E aí a ideia é a seguinte: o ponto de partida da filosofia não pode ser a realidade.
seja interna ou externa, e sim o estudo da própria faculdade de conhecer ou estudo da razão. Bom, ele vai querer fazer um estudo dessa razão. Aliás, a sua principal obra vai ser uma obra chamada Crítica da Razão Pura. Essa é a principal obra do Kant, Crítica da Razão Pura. Então é nesse sentido que o Kant vai estar criando a sua obra, e essa é a sua principal obra, a principal obra de Kant. Então, vamos entender sobre esse assunto. Vamos lá. A chamada Revolução Copérnica de Kant. Então vamos tentar entender o que é essa Revolução Copérnica de Kant. Vocês lembram quem é Nicolau Copérnico? Nicolau Copérnico foi aquele homem, né, ele era um economista, tá certo, polonês, que ele questionou a questão daquela história de que a Terra seria o centro do universo, tá certo? E ele cria uma nova teoria. Então ele sai da teoria geocentrista e vai para a teoria heliocentrista. Ou seja, não é a Terra o centro do universo. Lembra que na teoria de Copérnico, a Terra estaria no centro do universo parada e tudo girava em torno da Terra? Como Copérnico era um economista, ele fez, né, os seus cálculos e tal, e descobriu que era uma lógica completamente invertida, ou seja, era uma lógica invertida. Então, Copérnico inverte a lógica da época, tá certo? Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Então, a Terra é ela que gira em torno do Sol, tá certo? Não o Sol que gira em torno da Terra. Então, o Copérnico, ele faz uma inversão, vocês concordam? Ele faz uma inversão. O Kant vai fazer justamente uma coisa parecida, tá? Ele vai fazer justamente uma coisa parecida. Ele vai fazer uma inversão de pensamento. Bom, como é que ele vai fazer essa inversão de pensamento? Demonstremos também de maneira universal e necessária que todos os objetos se adaptam ao conhecimento e não o conhecimento aos objetos. Vou tentar explicar esse pensamento kantiano. Como eu tinha dito para vocês agora há pouco, Kant é muito complexa. Ele vai fazer a mudança na relação de conhecimento. Carlinhos, eu não tô, tá meio confuso, tenta explicar melhor. Não é o sujeito que se orienta pelo objeto, mas sim o objeto que é determinado pelo sujeito. Então vamos lá. Vamos dar alguns exemplos, tá? Eu até coloquei aqui. Você tem uma garrafa. Imagina que você tem uma garrafa, um objeto garrafa. Qual o sentido do objeto garrafa? Para que serve o objeto garrafa? Bom, o objeto garrafa serve para que eu coloque dentro desse objeto um líquido. Por exemplo, água, uma bebida alcoólica. Mas eu posso usar a garrafa como uma arma. Como assim? Tá? A garrafa em si, aparentemente, me parece um objeto para guardar um determinado líquido. Então, com a garrafa, tá certo? Com a garrafa, eu vou guardar um líquido. Mas eu posso fazer um sentido inverso. Eu posso usar a garrafa como uma arma. Por exemplo, eu estou, sei lá, num bar, começa uma briga, eu passo a mão nessa garrafa e jogo essa garrafa em alguém. Então eu mudei o sentido desse objeto. Esse objeto, a garrafa, que deveria ser um objeto simplesmente para guardar um líquido, passa a se tornar um objeto de uso ali na briga. Eu mudei o sentido do objeto. Vamos lá, vamos dar um outro sentido para você. Uma caneta, qual a função do objeto caneta? O objeto caneta ele me serve para escrever. Não, mas eu posso usar a caneta como uma arma perfurante. Vocês percebem que eu estou usando sempre no sentido da violência, mas não é nada a ver, apenas de forma simbólica. Mas eu posso pegar essa caneta e perfurar alguém no sentido de minha defesa pessoal. Eu determino a função do objeto. Sou eu que estou determinando a função do objeto. Garrafa, caneta podem ser armas. Ou seja, eu distorci essa ótica. Por isso que é chamada de revolução
copérnica de Kant. Lembra que Copérnico fez uma revolução? Não é a Terra o centro do universo, né? Não é a teoria geocentrista, é a teoria heliocentrista, quer dizer, ele mudou a lógica. Então eu posso mudar a lógica das coisas, eu posso mudar a lógica dos objetos. Ou seja, por isso que é chamada de Revolução Copérnica de Kant. É nesse sentido, quer dizer, eu posso fazer um objeto ter outras utilidades as quais vão me servir. Então, olha que sentido revolucionário o Kant está pensando, né? Tá? Olha que sentido revolucionário. Eu vou dar um outro exemplo. A fissão nuclear. A fissão nuclear, ela foi criada num sentido para se fazer uma bomba atômica. Mas eu posso mudar o sentido da fissão nuclear. Eu posso usar a fissão nuclear para gerar calor, para produzir energia elétrica. Eu mudei o sentido, quer dizer, eu não estou usando a fissão nuclear num sentido de criar uma arma para matar milhares de pessoas queimadas com aquela alta temperatura que é desencadeada pela bomba. Não, eu vou usar aquela temperatura para ferver a água e para a geração de energia. Eu mudei, sou eu que estou determinando a função do objeto. Eu mudei o caminho da ciência. Olha só, eu mudei o caminho. Agora eu estou pondo num sentido mais prático. Eu mudei o caminho da ciência. Eu fiz uma mudança no caminho da ciência. Isso é muito interessante. Vocês estão vendo aqui, inclusive, o Copérnico, né, com o seu mapa, com o seu desenho, fazendo essas mudanças. E é justamente nesse sentido que Kant vai desenvolver a sua filosofia. Percebendo que não conseguia explicar os movimentos do céu, admitindo que todo o exército das estrelas girasse em volta do espectador, no caso ele, tentou ver se não seria mais bem sucedido fazendo girar o espectador e deixando as estrelas imóveis. Ou seja, muda completamente a concepção do que era pensado até aquele momento. Eu posso mudar as concepções. Vamos usar uma linguagem mais atual, vamos usar uma linguagem mais moderna. O Kant está dando uma invertida nas coisas. O Kant, ele é capaz de, ao criar esse pensamento, fazer uma inversão, o que eu chamaria popularmente de dar uma invertida no negócio. Só para explicar. Uma garrafa. O senhor pegou a garrafa para bater? Não, eu peguei a garrafa porque eu ia pôr no copo. A garrafa era só para eu beber. O senhor pegou? Não, eu posso pegar a garrafa e dar uma garrafada no cara mesmo. Quer dizer, olha só, eu posso inverter o pensamento a hora que eu bem entendo. Tudo bem, gente? Então eu acho que assim ficou claro, ficou fácil de entender. Vamos fazer agora a chamada crítica da razão pura. Crítica. Lembrando que a crítica aqui em Kant tem um sentido diferente, a palavra crítica tem um sentido diferente. Porque no passado, na atualidade, a palavra crítica vem num sentido de não concordar, né? A crítica hoje vem no sentido de não estou concordando com aquilo que você está fazendo. No Kant a gente vai ver que tem uma função um pouco diferente. Crítica, porque é examinado, porque é analisado, então um sentido bem diferente que a gente está acostumado a ouvir, tá certo? Porque é examinado, analisado as condições que tornam possível o conhecimento racional. Então eu estou analisando. Então a crítica é quando eu estou fazendo uma análise no espaço kantiano. Então quando você fala crítica da razão pura, eu estou fazendo uma análise, tá? Então a crítica seria, tá certo? O porquê é examinado, ou seja, analisando. Capta isso, porque você vai ter que tomar cuidado na hora do vestibular e na hora de uma pergunta sobre Kant, que é um dos filósofos mais cobrados dentro do vestibular, e é importante que você entenda as palavras. Kant usa um linguajar complexo, então é difícil entender as palavras no universo kantiano, tudo bem? Outra, pura, tá? Então você entendeu que tá certo? A crítica, tá certo? E a pura. Porque examinando a razão antes, a priori dos dados oferecidos por uma experiência, portanto, não é empírico. Então, é o seguinte, quando ele fala a razão pura, porque examinando a razão antes a priori, ou seja, o que seria esse
a priori, é ter uma noção. Já você tem uma noção. Já o sentido empírico é você viver a experiência, tá? Então a crítica à razão pura é o seguinte: nós temos sempre uma experiência a priori. Essa experiência a priori é uma experiência antes, tá? É uma experiência ainda que eu não vivi, é uma experiência mental. Então, por exemplo, quando você fala para uma criança que a Terra é redonda, não é que ela saiu para fora da Terra e viu a Terra redonda ainda, tá? Ela tem uma noção, porque você explica lá, por exemplo, utilizando uma bola. Então, a priori, porque quando você fala que a Terra é redonda, a criança logo vem na cabeça o desenho de uma bola. Então a Terra me representa uma bola, mas essa a priori, a criança não tem a capacidade, por exemplo, de fazer essa análise a priori, de colocar o oceano, de colocar as pessoas, de colocar as nuvens, tá certo? De colocar o vento. Ela não consegue ter essa experiência, tá certo? Esse sentido empírico. Então, quando a gente fala pura, porque é examinando a razão antes, a priori, dos dados oferecidos por uma experiência. Então, a gente tem essa experiência, quando você fala a priori, né? A priori eu consigo, na minha imaginação, ter uma noção do que seja. Agora, obviamente, conforme eu vou e vivencio, aí eu tenho a experiência. Não que uma criança vai conseguir ver a Terra de uma nave espacial, mas aí com as aulas ela vai ganhar mais essa experiência. Então, a priori é ter uma noção. Já o empírico é quando você tem essa experiência, né? Você vivencia essa experiência. Tudo bem, gente? Você vai vivenciar essa experiência aí. Bom, substituição da hipótese realista pela idealista. Tá, então vamos lá, vamos tentar entender. Pelo idealismo, o espírito humano intervém na elaboração do conhecimento, ou seja, o real é o resultado de uma construção. A mente é uma espécie de filtro, né, que determina a nossa visão do mundo, tá? Então nós idealizamos um universo à nossa volta. Nós idealizamos as coisas. E com o passar do tempo, né, nós vamos vivendo essas experiências. Ou seja, o Kant está criando a filosofia idealista, que é a seguinte: você tem uma experiência a priori na sua cabeça, né? Você tem essa experiência. Então vamos dar um exemplo. Você tem a experiência imagina que você chega para uma criança e fala assim, ó, passa a mão nessa parede. Ó, essa parede aqui é uma parede lisa, tá? Agora passa a mão nessa outra parte da parede aqui, ó. Essa parede aqui é uma parede áspera. Então, você mostra a parede, tá certo? E aí quando você conversa com a pessoa, a priori você, né, já sabe o que seria liso e o que seria áspero. Então, por exemplo, se você está correndo e o cara fala assim, ó, se você cair aqui nesse asfalto, esse asfalto é áspero e vai ralar o seu joelho. Então eu tenho a priori uma noção do que é liso e do que é áspero. E aí, na minha experiência do dia a dia, eu vou entendendo, vivendo esse liso e esse áspero no dia a dia. Por quê? Porque a minha vivência, tá? Eu consigo idealizar um universo que está à minha volta, mas conforme eu vou vivendo, tá? E eu vou experimentando, eu vou construindo esse conhecimento. Minha avó chamaria isso de vivendo que se aprende. É vivendo que se aprende. Seria basicamente essa a ética kantiana. Porque você até ensina tudo por uma criança. Você vai falando isso para ela. Então, a priori, ela vai ter todo esse conhecimento na cabeça dela, né? Quente, frio, liso, áspero. Mas com o dia a dia, eu, por exemplo, posso me queimar de fato, por exemplo, com algo lá no meu dia a dia. Eu posso bater a mão numa panela do fogão e me queimar e ter a experiência dessa
queimadura, se é que eu posso falar dessa maneira, né? Dessa coisa que me queimou. Então, tá certo? Aí vem essa minha vivência idealista. Então eu estou vivendo agora essa realidade idealista. Tudo bem? Acho que assim ficou fácil da gente entender. Ou seja, a razão é inata, é universal. Então, nós temos uma razão. Ela é inata, ela está na gente. Para os seres humanos, tá? A experiência que temos fornece a matéria, os conteúdos do conhecimento, tá? Em contrapartida, a razão fornece a fórmula, a formulação de ideias universal e necessária para o conhecimento. Ou seja, viver e conhecer a priori e depois posteriori com um conhecimento autêntico. Então vamos dar um outro exemplo aqui, tá certo? Vocês estão aí, muitos de vocês estão aí na eminência de irem para a universidade, de irem para a faculdade. Eu vou dar o exemplo da faculdade. Estão na possibilidade de ir para a faculdade. Então você cria toda aquela expectativa, tem uma noção do que é a faculdade e tal, né? Você tem lá, né, essa racionalidade sobre a faculdade. Só que a hora que você vai para a faculdade, que você vai viver a faculdade, você pode passar por duas situações. Uma, você se encantar com a faculdade, de fato a faculdade ser aquilo que você pensava, ou não, a faculdade não ser aquilo que você pensava e você inclusive se decepcionar, né? Então, então a gente tem a razão inata e universal para todos os seres humanos, tá certo? Mas aí a razão fornece a formulação de ideias universal para o nosso conhecimento e aí a gente vai lá e experimenta este conhecimento. Bom, a estrutura forma da razão. Você forma da sensibilidade essa percepção sensível. Forma do entendimento é o nosso intelecto, né? A nossa parte de inteligência. E a razão propriamente dita. Então, você tem essa junção aí, né? Dessa percepção sensível e dessa questão da inteligência. Tudo bem, gente? Dessa inteligência. Bom, outra coisa importante que a gente tem que saber. O conhecimento do objeto, tá? Do objeto, nós estamos falando de objetos que nos cercam, tá? Envolve a contribuição da sensibilidade, nossa capacidade de experimentar diretamente coisas particulares do espaço e no tempo, né? As nossas intuições, tá? E do entendimento, da nossa capacidade de ter uso dos conceitos. Isso é o chamado idealismo. Então é o seguinte, quando a gente olha para as coisas que estão à nossa volta, eu vou usar um exemplo que é o exemplo da tempestade. Então, quando eu vejo a uma certa distância, raios e trovões, um tempo extremamente escuro, fechado, um vento que já sopra na minha direção, eu sei que está vindo uma tempestade. Eu sei que essa tempestade está vindo. Então, eu tenho essa experiência que a tempestade está vindo. Tá certo? Então, o conhecimento do objeto envolve a contribuição da sensibilidade e nossa capacidade de experimentar diretamente coisas no espaço e no tempo. Então, eu estou experimentando o vento, eu estou vendo o raio, né? Eu estou vendo o raio cair, o efeito do raio, eu estou vendo a chuva começar a cair, tá certo? Ou seja, essa questão de espaço e tempo. Então, o Kant está analisando essa questão dentro do espaço e dentro do tempo e do entendimento, a nossa capacidade de usar esses conceitos, ou seja, ele está criando o idealismo, né? Que é juntar, tá certo? Aquelas duas linhas de pensamento que nós tínhamos falado ali atrás. Então, o entendimento organiza os conteúdos, tá? Que lhes são enviados pela sensibilidade, que organiza as nossas percepções e formula conceitos intelectuais que são inseridos em categorias, tá certo? Então a gente vai, por exemplo, a gente vai falar assim, ó, a sauna é quente, mas hoje a gente sabe que a sauna é quente, por quê? Porque eu já tenho na minha cabeça, por exemplo, eu até coloquei aqui, uma experiência do leite que eu fervi, eu pus a mão no leite e o leite é quente. Então eu sei que se eu entrar na sauna, eu tenho a vivência, eu tenho a sensibilidade de saber o que aquilo é quente, tá bom? Bom, outra coisa, duas modalidades de realidade, tá? Então, duas modalidades de realidade.
e aí a gente está caminhando para a fase final do pensamento de Kant, né? Então nós temos duas modalidades de realidade. O fenômeno, como ele chama isso de fenômeno, que é o objeto que se apresenta ao sujeito do conhecimento na experiência, na sensibilidade, no entendimento, como formas, certo? Da gente ver esse, como formas do tempo. Desculpa, ficou até um errinho ali, pessoal. Como formas do espaço e do tempo. Desculpe, tem um errinho aqui, gente, aqui, ó. Do tempo tá errado, desculpe. Na hora que eu fui, tava acertando isso aqui, acabou separando. Então é espaço e do tempo, ok? Desculpa, tem um errinho aqui, tá certo? Mas é do espaço e do tempo. É porque na hora que eu fiz esse quadradinho do triunfo da física e da matemática, acabou dando esse probleminha. Então o fenômeno é quando eu consigo fazer os estudos físicos e matemáticos, tá? É a ideia de espaço e tempo que está nos seres humanos. A coisa está para nós, ou seja, tá certo? É o que eu vejo, é o que eu faço, é o que eu pego, é o que eu entendo, é o que tem base de sustentação do dia a dia. Quando eu olho para a física e para a matemática, é assim que eu percebo. É o que eu chamaria de mais real e mais palpável no meu dia a dia. E eu tenho o que eu chamo de número, aquilo que não é dado à sensibilidade nem ao entendimento, mas é afirmado pela razão reguladora. A coisa em si, eu poderia usar como exemplo Deus. Então, vê se vocês entendem, ele chama isso de número, tá? Por quê? Não é algo real, não é algo palpável, mas é algo que regula a minha razão. Então, quando você fala de Deus, por exemplo, Deus, você não é capaz de provar a existência de Deus. Mas o fato de você, na sua razão, acreditar que Deus existe, torna o mundo mais equilibrado. Então, dá ao mundo um equilíbrio. Então, por exemplo, as pessoas acreditando em Deus podem se tornar pessoas mais bondosas e generosas, o que facilita a vida em sociedade. Então, acreditar num Deus torna a minha vida em sociedade mais, vamos dizer assim, mais fácil, tá? É possível as pessoas conviverem em sociedade. Então, o que é? Você tem ali uma razão reguladora, sem base na experiência e no entendimento. Tudo bem, gente? Então, isso tem que ficar bem claro. Ou seja, o pensamento kantiano se opõe à metafísica, pois esta não chegará a uma verdade, por falta de experiência como objetos, gerando antinomias, tá certo? Conflitos e questões insolúveis, tá? Então, por exemplo, alguém que vai lá fazer uma barbaridade pela religião, isso está completamente fora. É uma forma de organizar, mas veja como pensa Kant, tudo bem? Como pensa Kant. E para a gente tá terminando, tá certo? Olha só, distingue o uso cognitivo da razão, conhecimento real, do uso especulativo, né? Tá certo? Então, vamos entender que a religião estaria separada neste sentido, tá certo? É assim que pensa Immanuel Kant. Kant não é fácil, é complicado, mas eu espero que com essa meia hora de aula você possa ter entendido aí, tá certo? Entendido aí um pouco desse pensamento kantiano, tá certo? Tá? Da gente mostrar para vocês de que forma pensa Kant. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.